sobre a ciência da carne. Que características esse alimento, essa matéria-prima apresenta e o que essas características que irei apresentar para vocês podem influenciar no processamento dos produtos derivados da carne. Sabemos que a carne ela é um dos produtos aí, além de ser dos mais exportados do Brasil, ela apresenta aí grandes indústrias, né, espalhadas por todo o mundo, onde essas indústrias fabricam diversos produtos derivados obtidos dessa matéria-prima: linguiça, salsicha, mortadela, hambúrguer e outros. Então, é um setor da indústria de alimentos que apresenta uma gama de produtos, né, de oportunidades muito grande em relação ao mercado consumidor. Primeiro, o conceito do que é carne. Carne é todo músculo estriado que recobre os diversos órgãos que fazem parte do organismo animal. Podem ter coincidências em relação ao organismo humano e também para o organismo animal, mas o nosso foco aqui, obviamente, é o organismo animal, onde vai se obter a carne e vai ser utilizado pelas indústrias de alimentos. Então, a carne, né, todo o músculo que recobre língua, esôfago, vísceras de diferentes animais, né, esqueleto, recobre o esqueleto também. Então faz parte aí da composição estrutural do organismo animal. Em termos estruturais, né, vamos dizer assim, internamente, a carne ela apresenta aí tanto estruturas, né, estruturas químicas, tecidos, como também apresenta os componentes químicos, né, os chamados nutrientes. Então são esses dois pontos que iremos tratar durante essa aula. Primeiro vamos falar sobre os principais tecidos que compreendem a carne, né, que fazem parte aí da estrutura das carnes dos diferentes animais. Lógico que se formos levar em consideração a questão do uso, a principal carne utilizada pelas indústrias de alimentos é a carne bovina. Ela é destaque aí a nível nacional e internacional pelo seu uso, né, pela sua comercialização em relação a outros tipos de carnes, como de frango, suína e outras. Então, vamos focar principalmente nessa principal carne, que é a carne bovina. E aí, em termos estruturais, primeiramente a carne ela é formada de 3 tecidos super importantes: tecido muscular, tecido adiposo e o conjuntivo. O primeiro deles é o tecido muscular. É um dos mais importantes tecidos que compõem a carne, segundo duas características. Primeira, ela é importante no entendimento da transformação do músculo em carne, ou seja, depois que o animal é abatido, né, sacrificado não, ele é abatido mesmo lá nas indústrias, né, nos abatedouros, o animal, né, o músculo do animal, ele passa por inúmeras transformações químicas e estruturais. E aí essas mudanças vão fazer com que o músculo, que antes era músculo, né, quando o animal estava vivo, passe a se tornar carne, que é o produto a ser utilizado pela indústria. Então os animais são sacrificados, né? Na verdade são abatidos, é o termo mais correto. E aí, dependendo das condições que a carne for armazenada,
dependendo do tratamento que for dado ao animal durante todo o processo de abate, esse músculo vai se transformar numa carne de boa ou de má qualidade. Então, e o grande responsável por essa transformação é o tecido muscular. O tecido muscular, né, existe aí no organismo animal três tipos: o esquelético, o liso e o cardíaco. Essa ilustração que vocês estão vendo, a gente não vai aprofundar tanto, fala sobre os principais componentes estruturais do tecido muscular: epimísio, perimísio, endomísio, né? Vocês estão percebendo aqui que um está internamente ao outro. Fibra muscular, é responsável ali pela estrutura do músculo, né, que dá toda a sustentação. Miofibrila, que já é mais uma estrutura mais interna ainda, as três que eu citei há pouco. O feixe muscular, né, que junta os músculos, né, para formar uma só estrutura. Então, são algumas dessas estruturas, né, que compõem aí o tecido muscular animal. Mas vamos focar aqui nesses três tipos básicos de músculos: o esquelético, o liso e o cardíaco. Qual é a diferença básica desses três tipos de tecidos musculares? A localização. A estrutura, como vocês estão vendo, né, são estruturas diferentes, mas a principal diferença desses três tipos de tecidos musculares é a sua localização. Pelo nome desses tecidos musculares, já dá para ter ideia onde eles estão armazenados, né? Principalmente o tecido esquelético e o tecido cardíaco. O tecido esquelético é que forma a estrutura dos ossos. É ele que é o responsável pelos movimentos do animal, movimentos voluntários. Então, andar, principalmente, né, qualquer outro movimento que envolva os ossos, né, os músculos, o grande responsável é o tecido muscular esquelético presente nos ossos. O tecido muscular liso já faz parte da estrutura dos órgãos, por exemplo, os intestinos, coração, os rins. Então é ele que reveste os órgãos internos do organismo animal. E aí, para dar proteção a esses órgãos, para que não sofra nenhum tipo de dano. Até porque, lá no processo de abate, quando o animal está sendo, né, abatido, para obter a carne, também é obtido junto da carne os órgãos, para que esses mesmos órgãos, a maioria deles, sejam comercializados. Então é interessante que esses órgãos não sofram nenhum tipo de dano. E aí o grande responsável por essa proteção é o tecido muscular liso. Já o tecido muscular cardíaco, pelo próprio nome também, ele é o tecido que compõe, né, exclusivamente o coração. Então também é importante, por quê? Porque o coração é o grande responsável por bombear o sangue para o corpo do organismo animal, né, e do organismo humano também. E aí um grande parceiro aí do coração, né, estruturalmente falando, é o tecido muscular cardíaco. Um outro tipo de tecido que compõe a carne é o tecido conjuntivo. Por que esse nome conjuntivo? Porque ele é formado por várias camadas. E aí, dentre os componentes que constituem o tecido conjuntivo, podemos destacar dois deles: o colágeno e a elastina. São duas proteínas, né, proteínas animais, e aí a função principal delas é dar resistência ao tecido conjuntivo. Então, e aí essas proteínas, elas também são bem conhecidas, né, tanto aí no setor médico, no setor nutricional. Elas são muito indicadas também, principalmente o colágeno, para rejuvenescimento da pele. Então, quanto maior a presença dessas duas proteínas, menor vai ser o envelhecimento precoce
da estrutura, né, cárnea do animal, né, da estrutura muscular do animal. E aí para a gente também é importante, né, consumir esse produto, principalmente aqui o colágeno e a elastina, em menor quantidade. Por quê? Porque ele ajuda muito na preservação da pele, né, evita o envelhecimento precoce. Então é uma proteína aí super importante que o próprio organismo animal produz. Detalhe, essa proteína ela vai diminuindo a sua concentração, tanto no organismo animal como no organismo humano, a partir do momento que a idade vai avançando. Então, quanto mais velho o animal, menor a quantidade de colágeno. E esse colágeno também tem forte influência na maciez da carne. Então, quanto mais velho o animal, menor colágeno vai ter, menor quantidade, né? E, consequentemente, menor vai ser a maciez do animal. Então, a proteína aí tem forte influência nos aspectos da carne, principalmente a maciez. E o terceiro tecido que compõe a carne é o tecido adiposo. Essa palavra adiposo vem de gordura. Então é o tecido que reveste lá a gordura animal. E aí, dependendo da localização desse tecido, ele pode ser classificado em 4 tipos. Externo, quando ela reveste, né, sobre a pele, está presente sobre a pele. Interna, quando envolve os órgãos e vísceras, já é dentro do organismo animal. Intermuscular, esse tecido já fica ao redor dos músculos. E intramuscular, que já é responsável aí pela proteção, né, pelo envolvimento das fibras musculares, que, como foi falado anteriormente, é responsável pela movimentação do animal. E aí a grande função desse tecido, além daquela bem conhecida, que é a função energética, né, tem essa grande função de ser fonte de energia para o organismo animal. Ela é formada de várias camadas, como vocês podem ver, dependendo da localização da gordura na carcaça, né, que é a parte obtida depois do abate do animal. E uma grande função também desse tecido está relacionada com as características sensoriais. Então, a gordura tem essa influência aí no sabor, na maciez, né, no aroma do produto final, né, se tratando principalmente da carne, né. Quanto maior o teor de gordura presente, mais saborosa a carne fica, mais macia, né, e também um aroma bem mais agradável, que são as características sensoriais. Agora, quimicamente falando, né, você já tem uma base, né, quando se fala em composição química, está se referindo aos nutrientes. E que nutrientes estão presentes na carne bovina, né, que é a carne que eu falei que a gente ia frisar mais devido ao seu alto valor comercial, né, em relação às outras carnes. Então, em termos nutricionais, quais são os componentes principais da carne, né? Primeiro, algumas considerações em relação à composição química da carne. Pode-se dizer que a carne ela é considerada um alimento nobre. Por que ela é considerada um alimento nobre? Porque todos os nutrientes essenciais que nós precisamos consumir diariamente para exercer as diversas funções do nosso corpo, estruturais, fonte de energia, né, regular diversas funções no nosso organismo, contribuir aí, né, na melhor circulação do nosso sangue. Então, todos os nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, e que nós devemos consumir diariamente, é encontrado na carne. Então, por isso ele é considerado um alimento nobre, porque na carne se encontra tanto gorduras, proteínas, vitaminas, né, principalmente as do complexo B, ácidos graxos essenciais, aminoácidos,
né, que são estruturas que formam as proteínas, e o ferro. Então, só nesse alimento, para vocês terem ideia, você encontra 1, 2, 3, 4 dos componentes químicos aí presentes nos alimentos. Você encontra na carne bovina. Então é um alimento aí de suma importância e deve fazer parte, moderadamente, claro, da alimentação humana. Por isso ele é considerado um alimento nobre, devido à sua composição química tão importante. Primeiro componente, né, para a gente falar aqui presente na carne, estão as proteínas, que tem a função de construção muscular. Então, essas proteínas, né, que são formadas aí basicamente de os aminoácidos, são a característica, uma ótima característica dessas proteínas na carne, né, claro, vai depender aí das condições que essa carne foi produzida, né, e também os seus derivados, consequentemente, ela vai ter uma alta digestibilidade, ou seja, o nosso organismo ele vai ter uma facilidade maior de digerir esse alimento, dependendo das condições as quais ela foi obtida. E aí essa carne ela tem todos os aminoácidos essenciais ao ser humano, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz. Então nós temos que buscar a partir de quem? Dos alimentos. E aí um dos alimentos primordiais que devem fazer parte do nosso cardápio diário é a carne. As proteínas presentes na carne, elas vão sofrendo influência de acordo com alguns fatores. Então o que é que influencia a diminuição ou o aumento do teor de proteínas na carne, né, na carne bovina especificamente? O tipo de corte, né, principalmente os cortes que estão mais próximos ao músculo, ele apresenta uma quantidade maior de proteínas. O que são esses cortes? Né? Os famosos cortes que nós obtemos nos comércios, né? Maminha, picanha, né? E outros. A idade do animal, dependendo da idade aí, quanto maior a idade do animal, menor o teor de proteínas, né? Só tende a diminuir com o passar da idade do animal. A alimentação do animal, né? Se a alimentação base dele tem alta fonte de proteínas, então consequentemente a carne obtida desse animal vai ter também uma quantidade de proteínas satisfatória. O sexo, né? Basicamente o animal macho apresenta um teor de proteínas maior devido à sua estrutura muscular, né, em relação à fêmea. E a raça do animal, né, dependendo do tipo de raça, também vai ter influência aí na quantidade de proteínas da carne. Temos os lipídios, né, que são as gorduras, que também é um dos elementos aí químicos, né, um dos nutrientes presentes na carne, que mais sofre variação, principalmente devido a quais fatores? Basicamente os mesmos em relação às proteínas, né? Influenciam o sexo, raça, a alimentação e o corte. Então, como vocês podem ver, são os mesmos fatores que influenciam no teor de proteínas, são aqueles que influenciam na quantidade de gorduras presente na carne, né? Então, são fatores aí que devem ser levados em consideração na hora de obter esse produto. As vitaminas também estão presentes lá na carne, né? Principalmente as vitaminas A, D, E e K, né? Que são vitaminas lipossolúveis, ou seja, são solúveis em gorduras, e as vitaminas do complexo B, que são hidrossolúveis, que são mais solúveis no nosso organismo, porque elas se dissolvem facilmente na presença de água. E um pouco de vitamina C, né? Um pouco. Okay? Tem outros alimentos que apresentam um teor mais satisfatório dessa vitamina, mas também está presente na carne bovina a vitamina C. E as vitaminas, como vocês já estudaram, né, elas apresentam funções essenciais no nosso organismo, né, regula muitas funções, né, importante aí demais o consumo desses nutrientes que estão presentes na carne também. Os minerais, né, vale destacar aqui os minerais essenciais. Os minerais essenciais são aqueles que o nosso organismo não produz. Então, assim como os aminoácidos, temos que buscar a partir dos alimentos. E aí na carne
Destaques principalmente zinco, magnésio, sódio, potássio, fósforo e o primordial aqui, né, o de maior destaque, que é o ferro, né, principalmente aí em termos de evitar doenças como anemia, né, melhorar a circulação do nosso sangue. Então, é um elemento aí, um mineral muito importante que está presente nesse alimento também, né, na carne bovina. E aí tá aqui mais uma vez ele, né, dá destaque a esse elemento ferro, né, que é um elemento que apresenta uma alta absorção. Então, vale a pena investir nesse produto, né, na carne, em relação à fonte de ferro, né, porque o nosso organismo consegue absorver aí de 40 a 60% desse elemento presente na carne. E o último elemento aqui presente, né, não foi citado anteriormente, mas está lá com certeza. Primeiro de tudo, o primeiro ponto a ser considerado em relação à presença de água na carne. Ela tem forte influência na durabilidade. Apresenta uma alta quantidade de água, como vocês podem ver, de 70 a 75% dos componentes químicos da carne é água. Então, consequentemente, pela essa alta quantidade de água, faz com que a carne torne-se um alimento altamente perecível, ou seja, apresenta uma baixa durabilidade. Por isso que deve se aplicar métodos de conservação adequados, principalmente a salga, principalmente o congelamento, né, o resfriamento. Então é importante conservar bem esse produto, porque ele facilmente se estraga, né, a carne, devido principalmente à presença de alta quantidade de água. Por quê? Porque os micro-organismos, né, as bactérias, elas gostam muito de alimentos que apresentam teor de água elevado, como a carne, por exemplo. E aí, dependendo aí das condições do animal, né, se é um animal mais jovem, né, dependendo do tipo de músculo, né, dependendo da quantidade de gordura, essa quantidade de água aumenta ou diminui, né, mas sempre fica aqui em média nessa faixa na carne bovina. Tem a função transportadora, né, assim como muitos outros alimentos que apresentam água. A carne também, por ter esse elemento, pode exercer essa função, né, transportar outros nutrientes no nosso organismo, e faz parte aí das estruturas celulares, né, importante também em diversas funções para o nosso organismo. Então, essa é a ciência da carne, né, que eu acabei de apresentar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né, e pode ter certeza, principalmente na disciplina de processamento de carnes, vale ressaltar essas informações que acabei de passar, né, porque vai servir bastante, né, é uma base muito boa para essa disciplina, né, nos próximos semestres aí do curso. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.